Eu gostaria, nesse período que a gente vai passar juntos aqui, eu sei que muitos já têm alguma referência dos nossos encontros e até mesmo da maneira como a gente lida e pensa muitas coisas. E é só, você não precisa me responder. Eu queria que você pensasse o significado, vamos dizer assim, do carnaval para você. Qual o tipo de significado que ele carrega para você? Porque cada um de nós tem alguma referência. Seja um carnaval como um período gostoso de descanso, de umas férias, umas mini férias no mês de fevereiro, de março, onde a pessoa tira aí 4, 5 dias para descansar. Ou na sua mente, às vezes por um conceito um pouco mais de cultura religiosa, já é um período de muita promiscuidade, de muito excesso, de muito adoecimento, muita orgia, muita bebedeira, que você, na sua mente, às vezes você fala, é um bando de encapetado na rua, ou um bando de gente perdida. Ou não, às vezes você olha e você até gosta daquilo, você fala, eu sou livre para entrar na dança. Eu gosto de dançar, eu gosto de me fantasiar, eu gosto de participar da festa, eu acho gostoso ver desfile. Cada um de nós tem alguma referência no que diz respeito a isso. E obviamente que eu não chamei vocês aqui, não estamos nos encontrando para eu dar para vocês se é proibido ou não, ou muito menos criticar você se você gosta ou não. Não, o Evangelho nunca vai por essa área, mas eu queria me deter com vocês no conceito que é utilizado, que é o conceito de carne, que é o conceito que dá origem de carnaval. Porque, não sei se vocês conhecem, mas na internet tem algumas explicações para isso, mas é super interessante. Alguns anos atrás deu a definição, explicando da onde veio, explicando a nível de conhecimento, que é uma festa anterior a Cristo, antes de Cristo, uma festa pagã de celebração das colheitas agrícolas, aonde eles se reuniam para festejar aqueles deuses, aquelas festas todas, e eles comiam e bebiam e se entregavam a orgias como culto aos deuses e como gratidão, como celebração. Já depois da cristianização da Europa, ali no ano de 1700, por ali, houve uma integralização de muitas festas pagãs para o cristianismo, onde eles se utilizavam dessas datas para incorporar, por maneira sincrética, festas pagãs dentro do cristianismo. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a Páscoa e comemoravam 45, 46 dias antes o que seria a pré-quaresma dentro do catolicismo. Então, ali se instituiu a festa do adeus à carne, a festa da carne, porque como se entraria 40 dias de abstinência, então já que a gente vai se abster, deixa a gente comer muito. Então se comia muito, e se bebia muito, e se festejava muito, porque então, como cultura cristã, católica, romana, europeia, e que nós assimilamos, se entraria num período onde estava proibido a carne. Mas estava proibido a carne no sentido literal da carne, a comida, mas tudo aquilo que se entendia e que muitas vezes ainda se entende como estar na carne. Seja as festas, as comidas, as bebidas, o sexo e tudo mais. E é disso que eu gostaria que vocês refletissem um pouco comigo, porque, mal ou bem,
cristão ou não, você nasceu no Brasil com uma influência cultural cristã. Então as suas referências, mesmo do ateu, ele tem uma noção quando se fala de carne, de carnalidade. Porque o que passa na maioria da mentalidade ocidental? Na maioria, às vezes na sua passa, quando você pensa em alguém carnal ou em alguém espiritual, você, na maioria das vezes, na nossa mente, a gente liga a carnalidade, o ser carnal, a tudo aquilo, e a gente herdou isso, e você vê nos evangelhos isso também, a conceitos orgânicos, fisiológicos, animalescos, do tudo aquilo que é orgânico, fisiológico. Então, se é gostoso, se me dá algum prazer, se é físico, se é dança, se é bebida, se é sexo, é carne, é carnal. Virou um conceito na nossa mente, um conceito orgânico, fisiológico, físico, né? E isso vai para uma questão também cultural. Então, se é gostoso, então isso se insere na cultura. Então a dança, a risada, a festa, o esporte, tudo aquilo que eu faço com o meu corpo, tudo aquilo que eu expresso com o meu corpo, se eu vou jogar futebol, se eu vou dançar, se eu vou fazer sexo, qualquer coisa, é com o corpo, é gostoso, é carnal, não é espiritual. E então, na nossa mente, mesmo que inconsciente, a gente assimila que o contrário disso é que é espiritual. Então, se não é gostoso, se não envolve o corpo, e culturalmente a gente divide isso. A música carnal da música espiritual. O canto gregoriano é um canto espiritual. O sambinha da gafieira é carnal. A pessoa, o monge... O que vem na sua cabeça quando uma pessoa espiritual? Na maioria vem um monge que não bebe, não fuma, se abstém sexualmente, não faz nada, ele só ora, ele jejua, ele se sacrifica, ele é um espiritual. Então, automaticamente na nossa mente, uma pessoa que dança, que gosta de rir, que gosta de jogar bola, que gosta de dar risada alto, que gosta de namorar bastante, esse daí não, esse é carnal. Isso sutilmente determina a maneira que a gente enxerga o mundo, a maneira que a gente enxerga nós mesmos, a maneira que a gente interpreta as coisas. Por causa desses tipos de conceitos, que desde o início da era cristã, os apóstolos tinham que lidar com isso. O próprio Jesus teve que lidar com esse conceito. Porque se você ler lá em Marcos 7, você vai ver que eles tinham a cerimônia da purificação. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas. Então, como carne, tudo que é fisiológico é pecado, é impuro, a pessoa tinha que lavar muito as mãos, ela tinha que fazer uma cerimônia de purificação para que ela pudesse estar pura, ser aceita para Deus. Então, e mais do que isso, existia comida impura, comida pura, lugares impuros, lugares puros, lugares mais santos, lugares menos santos. Aí Jesus já começa a desconstruir isso na cabeça deles, porque ele fala, olha, nada que venha do lado de fora é capaz de contaminar o homem. Porque eles estavam indignados, lá em Marcos 7, porque os discípulos, os apóstolos que estavam caminhando com Jesus, chegaram da rua e foram comer. Eles falaram, eles estão impuros, porque a purificação, a santificação, a espiritualidade se dava na abstinência de coisas, na cerimônia. Então eu me purifico, eu me santifico, eu faço ou deixo de fazer coisas que me santificará ou me deixará impuro. Nessa mesmo raciocínio se construiu, não sei se vocês conhecem, muitas heresias, que muitas ainda são assimiladas hoje, como o gnosticismo. Que é o quê? É que é o dualismo, que a matéria é má
E o espírito que é bom. Se é matéria, se é dança, se é comida, se é sexo, se pode pegar, se dá para divertir, é ruim. Tudo que é espiritual não tem nada a ver com isso. Onde os apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, teve que escrever cartas contra isso. E você vê, primeiro Jesus já começa a desconstruir. Lá em João 1 fala assim, e o verbo se fez carne. Ele já destrói esse conceito dualista de carne, matéria é ruim e o espírito é bom, e falando que Deus se fez carne, se fez físico, se fez fisiológico, se fez orgânico, mostrando que não existe essa dualidade, que não existe essa divisão, que ela é uma coisa religiosa, ignorante. Mais do que isso, quando Jesus fala para aqueles homens da cerimônia, da purificação, de eu estou comendo algo, eu estou impuro, ele fala, vocês estão achando que é o lavar ou não lavar a mão que purifica vocês? Vocês estão achando que é essa cerimônia de lavação, porque não era uma questão de higiene, era uma questão espiritual, todo aquele rito, toda aquela cerimônia. E Jesus falou, nada que o homem consuma, nada que o homem ingere, nada de fora me contamina, mas é de dentro de mim que as coisas acontecem, para o bem e para o mal. Ou mais enfaticamente, se você ler lá em Colossenses, no capítulo 2, você vai ver um texto inteiro de Paulo contra essas referências. Porque aqueles irmãos de Colossos, eles estavam com o seguinte pensamento, não, para eu ser de Deus, para eu crescer em Deus, eu não posso comer certas coisas, beber certas coisas, eu tenho que fazer certas coisas em tais dias, há dias mais santos, há dias menos santos, há lugares mais santos, há lugares menos santos. E Paulo escreve aos Colossenses, ele fala, olha, não entre nessa, porque isso tudo, essas abstinências que vocês estão fazendo de eu não como isso, eu não toco isso, eu não bebo isso não pode, ele falou, leia em Colossenses depois, diz assim, tem realmente uma aparência de sabedoria e de uma falsa humildade e de rigor ascético, ou seja, é aquela quase que um flagelo de santificação. Ele fala, mas não tem poder nenhum contra a carne. Ele fala, ao contrário, o tiro sai pela culatra. Ele fala, o fazer isso, eu me abster de coisas, de eu não vou, eu não faço isso, para eu me santificar, para eu me elevar espiritualmente, ele falou, isso estimula a carne. E você fala, aí eu fiquei confuso. Eu jejuei a vida inteira achando que eu estava me santificando. Eu achei que eu deixar de comer tantas horas, eu deixar de assistir a TV, de fazer sexo com a minha esposa, de ir a certos lugares, eu era mais santo do que o outro que ia, que fazia, que fumava, que fazia. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim que a carne, ela é inimiga de Deus, e aquele que anda na carne não agrada a Deus, porque a carne gera morte, adoecimento, diluimento do ser. Mas que bendita coisa é essa carne, então? O que é, então? Se não está ligado ao meu físico, se não é uma questão de matéria, se eu não lido com ela, com abstinências de coisas. Então vamos ler sobre isso lá em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos aqui, para nós entendermos o contexto e o significado que Paulo vai usar esse conceito, carne, para ficar claro na mente de vocês e para o bem de vocês. Gálatas, no capítulo 5, do versículo 1 em diante, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá.
De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caem da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Agora, lá para o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam. Versículo 16: por isso eu vos digo, andem no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne se manifestam: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como já adverti, que quem vive na prática dessas coisas não é do reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus, preste atenção, versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aqui Paulo, não sei se todos conhecem esse texto, ele usa de maneira bem clara o termo carne, o andar na carne, o estar na carne, e o quanto e o que ela desencadeia. Para você entender como que Paulo se utiliza desse conceito, desse termo estar e andar na carne, você tem que entender o porquê que ele escreveu essa carta. Esses irmãos ali em Gálatas, eles eram pessoas de Deus, que tinham tido uma experiência de novo nascimento, que tinham crido na graça de Deus, tinham ouvido o Evangelho e que tinham ouvido do apóstolo Paulo as palavras da graça de Deus, mas que com o tempo, alguns irmãos chamados judaizantes, que eram judeus e tinham crido em Jesus, falaram: tá tudo bem, realmente, você é de Deus, você é salvo, mas para você ser de Deus mesmo, para você ser bastante de Jesus, você tem que se circuncidar. Isso você não pode comer, isso não pode beber, esses lugares não podem ir. E começaram a adicionar leis e regras para acrescentar coisas à experiência deles de Deus, para que eles crescessem em Deus. Isso foi o motivo que Paulo escreveu. Então, entre as coisas que Paulo fala em toda a carta, a primeira delas, que deve ser a nossa referência, que se repete aos Romanos, Colossenses, Efésios, é o que ele inicia o capítulo 5. Ele fala: Cristo nos libertou. A palavra que ele usa ali, o tempo verbal grego, é algo consumado no passado. Cristo me libertou para sempre. Ele não está me libertando, eu fui liberto. Eu não sou, ele me fez livre. Mas livre de quê?
Livre de quem? O texto ali, se você entende toda a carta e todo o Evangelho, você vai ver que o Evangelho é a proclamação da liberdade, é a certeza de que hoje eu não carrego mais condenação, eu fui liberto da condenação. Cristo na cruz levou o meu pecado, Cristo na cruz levou a minha maldição, Ele se fez pecado, Ele se fez maldito, levando sobre si o juízo que era meu, a condenação que era minha. Então tudo aquilo que era para mim foi sobre Ele, e o texto fala para sempre, de uma vez por todas. Não há mais possibilidade de eu ser condenado. Eu fui livre. É algo consumado, feito para sempre. Não somente daquilo, dos atos que eu fiz no passado, os que eu farei no futuro, de uma vez por todas. É um ato eterno, manifestado na cruz. Cristo me livrou da condenação, do juízo, da ira de Deus sobre o pecado, sobre todo o mal, toda a relatividade, toda a loucura que você fez e ainda às vezes infelizmente fará. Tudo isso foi julgado de uma vez por todas na cruz. Por isso você pode falar: eu sou livre, livre do juízo, livre da condenação, livre da culpa. Acabou. Mas ele não para aí. Ele fala: essa libertação, esse livramento, essa salvação definitiva, ele fala que aconteceu por um motivo. Ele fala: Cristo nos libertou para que andemos em liberdade. Existe um ato consumado, não há condenação sobre mim, nunca mais. Eu não mudo isso, porque eu não conquistei isso. Mas existe agora a experiência disso na minha vida. Porque a cruz, a graça de Deus consumada na cruz, não somente me liberta do juízo, de tudo aquilo que viria sobre mim como maldição, culpa, juízo, condenação, mas me liberta, quanto mais isso vai criando raízes em mim, da escravidão que me levava a isso. O que Paulo está falando ali é: Cristo te libertou. E quanto mais eu compreendo isso, mais eu ando em liberdade, mais livre eu fico na minha experiência existencial daquilo que me escravizava. O meu pecado foi julgado, e eu preciso crer nisso. Eu fui perdoado para sempre, para que cada dia mais eu peque menos, para que cada dia mais eu viva livre daquilo que me escravizava. Aí ele fala assim: mas cuidado, permaneçam firmes nessa compreensão. Por quê? Ele está falando que eu posso perder minha salvação? Ele está falando que eu posso voltar a ser condenado? Que eu posso voltar para a prisão? Escravo de novo? Não, já foi feito. O que ele está dizendo é que a minha experiência humana na terra, se isso não estiver sendo sempre renovado dentro de mim como uma compreensão espiritual e eterna, a minha experiência existencial, aos poucos eu posso voltar a viver como um escravo. Ele fala: permaneça firmes e não use dessa liberdade para você deixar a carne conduzir você. Do que Paulo está falando ali? E para quem que ele está falando ali? O que ele está dizendo? A grande ironia, e preste atenção no que eu vou falar, a grande ironia é que Paulo está falando de carne, de gente que estava voltando a ser escravo. Não era para gente que estava indo pular carnaval. Não era para gente que estava voltando a beber, a fumar. Não era para gente que estava indo para orgia. Não que faça bem. Não que eu viver bêbado vai me fazer bem. Não, vai me fazer muito mal. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Paulo está falando que esses irmãos ali estavam voltando a obedecer leis, regras, em nome de Deus. Eles só queriam agradar a Deus. Eles só queriam fazer tudo certinho para que Deus amasse eles.
E Paulo falou, isso é um engano sutil da carne. Isso é um engano que está levando vocês novamente para a escravidão. Mostrando para mim e para você que andar na carne não necessariamente terá uma cara com imoralidades. A gente leu aqui, as obras da carne, existe a questão imoral, sexual, gente que não consegue ver uma pessoa e vai para a cama, gente que não consegue beber até não se destruir, mas ele não diz só isso. Ele fala a inveja, o ciúme, a avareza. E ele fala assim, olha, vocês estão achando que o que está motivando vocês é o espírito? Não, é a carne. Ele fala, porque do lado de fora, quem não conhece a natureza humana e quem não entende o evangelho, fala ali vai um homem de Deus, uma pessoa que se purifica, que jejua muito, que está obedecendo todas as regras morais, e Paulo fala, isso é carne. Vocês começaram pelo Espírito, agora estão querendo se aperfeiçoar para a carne. Não era algo negativo? Eles só queriam agradar a Deus. Eles só queriam fazer tudo bonitinho. E Paulo falou, é carne. Só a maneira que ela está se manifestando tem aparência de sabedoria, tem aparência de humildade, mas é carne. Mas então o que é carne, gente? O que é carne? Quando você olha para o Evangelho, em especial para Jesus, mas para os apóstolos, você vai ver que carne não tem nada a ver com corporalidade, não tem nada a ver com fisicalidade, com coisa orgânica, com comida, com bebida, com fazer tudo certo ou fazer tudo errado, porque a gente acabou de ver, eles estavam querendo fazer o certo. E Paulo fala, isso é carne também. Mostrando que carne pode se manifestar da maneira mais imoral, mas ela pode se manifestar da maneira mais moral, da maneira mais íntegra, da maneira mais correta e ética. Ele falou, ele apresenta aqui uma outra dimensão. Ele apresenta aqui algo que acontece dentro de mim e dentro de você, que ele chama que é praticamente uma guerra. Ele fala, existe uma militância, uma guerra do espírito com a carne, um contra o outro, de modo que você acaba querendo que você faça o que o outro não quer que você faça. Porque carne, ouça o que eu vou falar, não é um comportamento apenas. Comportamento é o resultado. Só que carne pode ter um resultado moral legal, mas ainda ser carne. Porque carne é uma atitude espiritual. Carne é uma dimensão espiritual e psíquica que não sou eu e não é você, mas habita a mim e a você. Não sou eu não sou a minha carne, mas eu tenho uma carne. E a minha carne está em mim. Paulo chama isso de corpo de morte, de natureza. A palavra grega ali de Gálatas, que se repete em Romanos e em outros textos, é sarx, que é uma natureza de carne, que ela tem uma inclinação. E essa inclinação sempre será para desconfiança, para descrença e para justiça própria. Então, existe latente e dentro de todo, e ele está falando para cristãos, para pessoas salvas. Não era gente que ia para o inferno, não era gente que não cria em nada, era gente nascida de novo, habitada pelo Espírito de Deus. Ele fala, entenda que não é você, mas você tem ainda na sua natureza humana, carne. Que esse instinto, essa inclinação que sempre vai me empurrar para a justiça própria, vai me empurrar para a autojustificação, para a autossalvação, para a autoglorificação. Eu preciso alcançar o meu valor diante de Deus, que Deus me ame, que Deus me aceite. Então eu deixo de fazer um monte de coisa, eu faço um monte de coisa. Mas a raiz disso tudo não é o descanso, não é a fé, é o medo, é a culpa,
é a vergonha, é a condenação. E Paulo fala, e a raiz disso tudo é carne. É a carne que está motivando dentro de você para que você, olha, você precisa fazer isso. Deus não vai te aceitar. Deus vai te mandar para o inferno. Deus vai te culpar. E daí você começa a acreditar que aquilo que você faz ou deixa de fazer determina quem você é diante de Deus. Determina se você é aceito, se você é amado, se você é perdoado. Então, você é conduzido não por fé, mas por medo. Por culpa. E Paulo fala, a raiz disso, meus irmãos, é carne. E isso só gera estresse, só gera medo, só gera ansiedade. Pode se manifestar para o lado irreligioso também. Nós vivemos a manifestação o tempo todo. A pessoa que, para que eu seja aceito na sociedade, aplaudido como um homem de sucesso, para que eu seja valorizado na minha família, eu tenho que trabalhar até sangrar. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o CEO, eu tenho que ganhar na loteria, eu tenho que ter grana. A motivação é a autojustificação, é a autojustiça. É uma motivação, você não está guiado por fé, por gratidão, mas por medo. Porque se eu não fizer, eu não serei ninguém. Se eu não conquistar essa casa, esse dinheiro, se eu não tiver filhos, se eu não casar, se eu não tiver aquele corpo, se eu não tiver aquele dinheiro no banco, se eu não tiver aquela família com 15 filhos, eu não sou ninguém. O que é isso? Carne. Justiça própria, autossantificação, autossalvação. E o que Paulo está falando? Olha, isso gera estresse, gera medo, porque quem que determina o máximo que você chega? Você nunca chega. Aí quando você acha que chegou, você fica soberbo. Ou quando você acha que não chegou, você se sente inferiorizado. Então a raiz da sua e da minha insegurança, a raiz da minha e sua ansiedade, a raiz da minha e do seu estresse, da culpa, do nervosismo, o que é? É o trabalhar demais? Não. Isso é só fruto, obra, resultado. A raiz é a insegurança, é a justiça própria, é a inclinação da minha e da sua carne. Nós estamos andando na carne. E quanto mais eu ando na carne, Paulo fala, mais eu me canso, mais eu me estresso, mais eu fico ansioso, mais eu me sinto culpado. Porque seja de manifestação religiosa, de eu oro muito, eu jejuo muito, eu dou dinheiro, eu faço tudo para que Deus me aceite, para que Deus me ame. Ou a manifestação contemporânea de autoconhecimento, então eu sou elevado se eu li todos os livros, se eu fiz todos os ritos, e eu não fumo, e eu não bebo, e eu tenho barriga de tanquinho. Então você é o que você fez, e você é o que você deixou de fazer, e sutilmente você está sendo guiado pela carne, por uma natureza caída, relativa, e que sempre vai te gerar ao adoecimento. A questão não é o comportamento. O comportamento engana, porque daí você olha o seu Zé, você fala, aquele ali, o seu Zé é um homem de Deus, um trabalhador, trabalha das 7 da manhã à meia-noite, sua, correndo, trabalha, não dá mais nem para falar com ele, porque trabalha. Aquele ali não, aquele ali é um cara carnal, olha, só quer saber de bailinho e ouvir o pagodinho dele. Mas o seu Zé é inseguro. Ele acha que ele é o que ele trabalha. Ele acha que ele só vai ser aceito, amado, reconhecido se ele tiver dinheiro, se ele trabalhar muito. Então ele se esconde através de uma fachada de sabedoria e de muito trabalho, mas só gera dentro dele cansaço, estresse, aflição. Então a gente é muito raso nas nossas percepções. Por isso que a gente anda tão cansado, tão aflito. Aí a gente sai de uma carnalidade que a gente acha que tem que orar até ficar rouco. Não, eu sou livre dessa loucura religiosa. Agora eu não oro, o meu negócio é sambar na Sapucaí. E não tem problema, vá sambar. Mas daí você acredita que se você é livre se você sambar a noite inteira.
E desse tirarem o seu samba, você fica com ódio. O que é isso? A sua dignidade. Você se legitima naquilo que você faz ou deixa de fazer. O seu senso de valor foi colocado em coisas. A carne, não tem nada a ver apenas com comportamento. Comportamento são manifestações. Carne é uma motivação, uma atitude espiritual e psíquica de autojustiça, de justiça própria, de autossalvação, aonde o que eu faço ou deixo de fazer é o que me valida na vida, que me dá o meu senso de valor. E Paulo fala, não entre nessa, Cristo te libertou disso. É justamente pelo medo, pela culpa, que você é escravo. O Evangelho é a certeza de que a minha dignidade está somente em Cristo. A minha justiça está somente na graça de Cristo. A minha santidade, eu fui vestido com a santidade de Jesus. Eu fui vestido com a salvação de Cristo. O meu senso de valor não está no que eu faço ou deixo de fazer, está no fato de que eu estou em Cristo. Aí, como é que eu resolvo essa bagunça toda? Paulo escreve, Gálatas 5,16, ele fala, eu brigo com meus vícios, eu brigo com o pecado, eu jejuo até não passar fome, de tanto que para ser espiritual. Ele falou, não, isso é carne. Ele fala, o negócio não é brigar contra, ele fala, ande no Espírito. E automaticamente você não satisfará a sua carne. Mas o que é andar no Espírito? É andar levitando? Andar no Espírito é só ouvir música gospel o dia inteiro? Andar no Espírito é andar orando. A pessoa acha que você está louca, mas não, eu sou espiritual. Ele explica. Andar no Espírito, no contexto de Gálatas, e você vê muito claro isso em Romanos, andar no Espírito é não confiar em si mesmo, é confiar somente na graça de Deus. Andar no Espírito é entender, é andar com a mentalidade do Espírito. Andar no Espírito é crer que eu não sou o que eu faço ou deixo de fazer. Eu sou quem Deus diz quem eu sou, e eu sou em Cristo. O meu coração vai aprendendo a descansar na graça de Deus, não na minha performance. Aí, quanto mais o meu coração vai crendo que eu sou profundamente amado pela graça de Deus, eu fui perdoado, redimido, justificado, sobre mim não há juízo, e eu não somente fui perdoado para sempre, mas eu fui feito filho de Deus. Jesus me fez santo, justo, sem manchas, sem rugas. Quando Deus olha para mim, Ele vê a santidade de Jesus. Isso é andar no Espírito, porque quanto mais eu creio nisso, o meu coração vai descansando. Hebreus, no capítulo 2, fala assim, que é pelo medo da morte, da condenação, do juízo. Hebreus 2 fala que a gente é escravizado. Quando a graça de Deus tira o medo, e eu vou descansando de eu sou perdoado, eu já sou aceito. Se eu fizer tudo certinho hoje, não vai acrescentar em nada diante de Deus. Mas se eu errar, também eu não perco nada diante de Deus, porque eu não me banco. Eu estou em Cristo. Quanto mais eu creio na graça de Deus que se abunda sobre mim, aquilo que me escravizava vai perdendo a força. Por se a força da minha escravidão está na culpa, no medo, na vergonha, se a culpa vai indo embora, se o medo vai indo embora, se a condenação vai indo embora, o que sobra dentro de mim é o espírito de uma nova criatura, renovada. E esse espírito renovado e que descansou em Deus, começa a dar frutos. E esses frutos não são produzidos por mim. Eles são produzidos pelo Espírito em mim. Então eu não forço o amor. Eu não forço a disciplina. Eu não forço a perseverança. Não. Ela cresce em mim como um fruto do Espírito. Porque se sou eu, já é justiça própria. Então dentro de mim, quando o medo vai indo embora, quando o medo do juízo vai indo embora, que era isso que me deixava aflito, que era isso que me fazia ser escravo. Um exemplo,
A mentira. Mentira é uma obra da carne. Mentira faz mal. Mentira te adoece, te escraviza, destrói relações. Mas o que o Evangelho ensina? Não mentirás? Não, isso é Velho Testamento. O Evangelho fala assim: primeiro, você está perdoado. Você nunca mais será condenado. A sua mentira não te condena mais, porque Jesus se fez mentiroso na cruz e foi julgado pela sua mentira. Agora eu preciso entender, mas por que eu mentia? O que eu temia que me fazia mentir? Eu queria ser aceito por quem? Eu queria ser validado por quem? Por que eu mentia? Porque daí eu não somente fui liberto da condenação da mentira, mas essa condenação sendo retirada de sobre mim, me faz entender, me faz ser livre da motivação da mentira. Por que eu estou mentindo? Eu estou com medo da Sandra não gostar de mim? Eu estou com medo da Sandra não me aceitar? Eu estou com medo do meu negócio não fechar? É isso. Eu não preciso mais disso. Se ela gostar de mim, que legal, mas eu sou aceito em Deus. Eu sou santo em Deus. Essa mentira não me separa do amor de Deus, mas ela me faz mal. Então, pouco a pouco, a escravidão da mentira vai se quebrando dentro de mim. Não porque eu fui determinado, mas porque a graça de Deus em mim gerou fruto do domínio próprio, do discernimento, e eu fui percebendo que aquilo que antes me escravizava foi perdendo a força dentro de mim. Porque eu entendi que a proposta do Evangelho não é uma briga contra a minha carne. Então agora nós vamos brigar com a carne, nós vamos orar a noite inteira, nós vamos jejuar, ninguém come nada, só ouvindo louvor. O que é isso? Justiça própria. É tentar vencer de fora para dentro, é tentar vencer no braço. Como que eu venço? Eu preciso crer que está vencido. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo, que é você e eu, a nossa carne já está crucificada na cruz. Ela já está julgada na cruz. Eu já morri em Cristo. Eu ressuscitei com Ele. Eu sou uma nova criatura. O que eu sinto, essas inclinações que ainda acontecem em mim, não sou eu. Está tudo redimido, perdoado. Nada disso importa mais. Eu já sou aceito. Eu já sou santo. Eu já sou acolhido. Então eu não preciso mais mentir. O Evangelho não é uma libertação. Olha, você é livre para mentir o dia inteiro. Não. O Evangelho não somente me redime da mentira, mas ele fala, olha, você não precisa mentir mais. Você não precisa viver escravo de mentiras. Uma pessoa avarenta, com medo do dinheiro. O que é isso? É desconfiança, é medo, é achar que a sua dignidade, o seu valor está no que você tem. Então o que é isso? O negócio é se determinar e orar muito para que você aprenda a vencer a avareza? Não, eu ando no Espírito e a avareza é vencida. Eu entendo que eu já sou próspero. Deus olha para mim satisfeito. O Pai que me ama cuida de mim. O dinheiro não determina o meu valor mais. Se eu tenho pouco ou não tenho, ou tenho muito, não altera quem eu sou diante de Deus, porque eu estou diante de Deus em Cristo, pela cruz de Cristo, na graça de Cristo. Eu ando no Espírito quando eu ando renovando a minha consciência na graça de Deus. E quanto mais eu me proponho isso, mais a carne é vencida em mim. Porque carne não é um negócio que eu brigo com ela, não é uma comida, não é uma bebida, mas é a justiça própria que está em mim, mas não sou eu. Mas que sempre tentará conduzir você de maneiras sutis a se bancar na vida. E o Evangelho é para aqueles que não se bancam. O Evangelho é para aqueles que confiam, que falam, Deus, Jesus me banca. Ele não somente me ama, mas Ele me perdoou para sempre, me redimiu para sempre, me acolheu para sempre. O meu coração descansou na cruz. E é justamente no descanso que a quem eu fui chamado para ser, o meu destino em Deus, de frutificar e ser parecido com Cristo, começa a florescer. Antes disso, é um bando de gente criticando
coisas e validando outras que são sutilmente a nossa carnalidade nos conduzindo. Amém, queridos? Assim, entendas que carnaval é só teu gosto. Se você gosta, dance. Se você não gosta, não dance. Mas se você precisa dançar para se sentir alguém, tem algo errado. E se você critica quem dança, também tem algo de errado. Porque esses excessos, esses extremos, revelam sutilmente que a nossa confiança ainda está em nós, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E a nossa cura, a nossa libertação é crer que eu já sou livre. E essa liberdade em mim me conduzirá a experimentar cada dia mais liberdade. Amém? Vamos orar?